Eu quero começar essa ministração hoje falando algo para vocês. O primeiro capítulo e o primeiro versículo da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, a terra estava um caos. Agora, sabe o que nós precisamos pensar? O Espírito Santo é santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é aquele que nos foi dado como penhor por Cristo. Quando Ele volta para o Pai, Ele diz: eu vou deixar outro Consolador. Ele é uma pessoa, Ele é santo, Ele carrega o caráter de Deus. Agora, o que me intriga nesses dias é que a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. No original havia caos, era trevas, estava em desordem. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas. E sabe o que eu entendo, queridos? Isso é algo que parece contraditório. Como que o Espírito Santo vai estar em um lugar onde há desordem? Como que o Espírito Santo vai estar em um lugar onde está em trevas, está em caos? E pensando sobre isso, sabe o que eu quero dizer para você, começando essa palavra? Que ainda que a sua vida tenha algumas coisas que estejam em desordem, ainda que a sua vida tenha algumas coisas que ainda estão fora do lugar, algumas coisas que ainda estão meio nubladas, estão em trevas, eu quero dizer uma coisa para você: isso não significa que o Espírito de Deus não está pairando. Pelo contrário, eu quero dizer para você que o Espírito de Deus está pairando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, e Ele só está esperando uma palavra do céu ser liberada, como Deus disse: que haja luz. Pastor, nós estamos num momento caótico, nós estamos em um momento onde as autoridades não se entendem, os poderes não se entendem, as famílias não se entendem, cada um tem uma opinião, o médico tem uma opinião, outro médico tem outra. Eu quero dizer, no meio desse caos, o Espírito Santo está agindo e está só esperando o comando de Deus, porque vai vir um avivamento sobre o Brasil, vai vir um avivamento sobre o sul do Brasil, vai vir um avivamento sobre São José e a grande Florianópolis, eu creio. Então existem muitas pessoas que quando as coisas não estão indo bem, elas retrocedem, elas param. Não, nesse momento que parece que as coisas estão desordenadas, é nesse momento que Deus vai liberar uma palavra e vai estabelecer para a glória dEle que as coisas sejam colocadas em ordem, que haja luz. Uau! O Espírito Santo não abriu mão de pairar sobre a face das águas, porque mesmo estando sem forma e vazia a terra, o Espírito Santo não abriu mão disso. Eu não vou abrir mão de Deus. Se o Espírito Santo não abriu mão, Maurício, de estar pairando sobre terra. O que é terra? Terra é algo que se pisa. O que é água? A água é algo que se mergulha. Se o Espírito Santo não se atreveu a desistir, a sair da terra porque estava sem forma e vazia, você acha que o Espírito Santo vai sair da sua vida sendo que você é templo dele? Queridos, se a minha casa estiver bagunçada, eu não vou embora de casa, eu arrumo a casa. Alguém está entendendo aí? Alguém já está entendendo? Se a minha casa tiver com algumas coisas fora de ordem, eu não vou embora, eu vou arrumar. Se eu tiver que quebrar a parede, eu vou quebrar. Se eu tiver que ajustar um cano, eu vou ajustar. Se eu tiver que arrumar uma bagunça, eu vou arrumar. Mas eu não vou embora, porque é a minha casa. E a palavra de Deus diz que eu e você somos morada do Espírito. Espírito vem, Espírito Santo,
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Então, nesses dias, o Espírito Santo está só pairando aí nesse lugar que você está vendo desespero, que você não consegue enxergar uma saída. Meu Deus, eu estou com esse problema financeiro, pastor, problema de saúde, problema no meu casamento. Ei, o Espírito está só pairando, esperando liberar de uma palavra de Deus, para que essa circunstância seja totalmente transformada. A minha convicção é que se o Espírito Santo está agindo no meio desse caos que o Brasil está vivendo, vem dias de glória, vem dias de glória, vem dias de glória, vem dias de restauração financeira, vem dias de restauração na saúde, vem dias de restauração na família, porque o Espírito está sobre nós. Continua. Eu quero viver algo novo. Sim, pode continuar. Queridos, então, se o Espírito Santo não abriu mão da terra que estava sem forma e vazia, o Espírito Santo, nós somos a morada, nós somos o templo dele. Então não importa o que os outros pensam sobre mim. Eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Cada um de nós estamos debaixo de um decreto de Deus. Se você ainda não ouviu ele de forma audível, você ainda vai ouvir, mas ele já está sinalizando e puxando você para a presença dele, porque ele tem um plano com a sua casa. Então aquilo que muitas vezes para você é uma confusão, para Deus é uma conexão. Aquilo que para você é um desemprego, para Deus é uma nova empresa abrindo. Aquilo que para você é um divórcio, é uma renovação de aliança. Uau! Não é ainda aquela, mas... existe um processo, existe uma linha do tempo. Promessa, plano, processo, propósito. Lembra que nós falamos na primeira noite? Quando Deus fala algo, quando Deus libera uma palavra, aquilo se torna um decreto. Esse decreto estabelece um propósito na terra, certo? E esse propósito jamais poderá ser parado por ninguém. Então, quando Deus falou que Ele ama você, Ele não voltou atrás. Quando Deus falou que ia salvar a sua família, Ele não voltou atrás. Pastor, a minha família está um caos. Deus não voltou atrás naquilo que Ele falou. Agora existe o quê? A promessa. Diante da palavra que nós recebemos, então, nós começamos a fazer os planos. E quando nós estamos nesses planos, nós vamos começar a ser submetido a uns processos, para então chegar no propósito. Aí nós lemos Provérbios 16:1, lemos vários provérbios que diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. E aqui tem muitas pessoas que param no meio da sua jornada, porque elas fazem planos, e porque esses planos às vezes dão errado, eles pensam que Deus não está com eles. Mas na verdade o coração do homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Quem sabe esse plano que deu errado é porque não estava no propósito de Deus. Ele tem um plano melhor para você. Então você pode mudar o plano, você não pode mudar o propósito. Você pode mudar a empresa, você pode mudar a forma de realizar, mas você não pode mudar o alvo. O meu objetivo é Cristo, é a presença de Deus, é a minha família servindo ao Senhor.
Então se eu tiver que trabalhar em carga horária reduzida, então o meu plano está mudando, mas o propósito não, Ele continua sendo a minha provisão, Ele continua sendo o meu Senhor, Ele continua governando sobre a minha vida. Então se eu creio, se eu estou no propósito, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então a promessa é a palavra que Deus libera sobre a sua vida. O plano é quando nós começamos a nos mover e nos movimentar naquela promessa que recebemos. O processo é onde nós percebemos que os nossos planos mais geniais são os mais idiotas, e aí nós precisamos ir mudando eles. Né, pastor Neemias? Quantos de nós fizemos um plano para 2020? Chegou março, seus planos acabaram, mas o propósito permanece. Por isso que no meio da pandemia nós fizemos uma reforma de quase 20 mil reais. Por isso que no meio da pandemia, porque nós não movemos pela circunstância, o plano pode mudar, mas o propósito permanece. Então, no Éden nós tivemos o pecado original, mas logo depois do pecado original, de Adão e Eva, Deus já libera uma palavra. Uau! Ele diz em Gênesis 3,15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O homem foi punido, mas não foi, a mulher foi punida, mas não foi amaldiçoada. Quem foi amaldiçoado foi a serpente. Deus falou assim, ó, você pode ter enganado ela, mas eu quero dizer uma coisa para você, Satanás, só para humilhar você, vai ser da semente dessa mulher que vai nascer o varão que vai pisar a sua cabeça. Esse foi um decreto liberado sobre Jesus, falando sobre Jesus, e a partir desse momento, sabe o que aconteceu? A partir desse momento, o inferno ficou atribulado. Porque o que acontece? Deus falou, está falado. O diabo entende isso. Muitas vezes nós que somos cristãos não entendemos. Muitas vezes nós não cremos. Mas o diabo sabe disso, que é uma realidade. Se Deus falou, acabou. E Deus falou para ele, acabou, rapaz, os teus dias estão contados. Da semente dessa mulher vai nascer aquele que vai estraçalhar a tua cabeça, serpente. E o que ele fez? Então ele ficou atribulado e começou a tentar frustrar os planos de Deus. Caim e Abel. O que aconteceu? Primeiro, homicídio. Caim mata o seu irmão Abel. A Bíblia diz que o diabo se apoderou dele e ele foi lá e matou o seu irmão, assassinou o seu irmão. Por que ele fez isso? Muitas vezes nós ficamos só na questão da inveja, falamos sobre a inveja. Sim, a inveja foi o sentimento plantado dentro dele, para que esse ato acontecesse, mas por trás disso, Satanás estava fazendo o quê? Ele sabia que do ventre daquela mulher ia sair aquele. Então, quando ele viu Abel oferecendo a oferta das primícias, e Deus recebendo a oferta de Abel, ou recebendo Abel e a sua oferta, e rejeitando a de Caim, ele disse, esse Abel é muito assim, ó, com Deus, eu vou ter que dar um fim nele. Mas eu vou dizer uma coisa para você, é impossível matar quem não morre. Porque o apóstolo Paulo diz, na epístola aos Romanos ou Hebreus, que o sangue de Abel clamava, mas que o sangue de Jesus, ele fala melhor do que o de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel clamava por justiça, por vingança. O sangue de Abel estava clamando diante de Deus, dizendo assim, e agora? O Caim tem que morrer também, olha o que ele fez. Era acusação, era condenação, era vingança.
Mas o sangue de Jesus não. O sangue de Jesus, quando ele é derramado, ele fala melhor. Porque enquanto o sangue de Abel dizia que queria vingança, o sangue de Jesus diz: não, eu quero absolver os meus filhos. Eu quero viver algo novo. Nós já vamos lá para a graça, né? O roteiro sempre vai para lá. Então foi assim com Moisés. Quando Moisés era criança, você sabe que Faraó teve aquela tentativa de matar ele. E depois também aconteceu com o próprio Jesus, que teve fugas para o Egito, depois teve que ir para Galileia. Sabe o que aconteceu? Deus falou que ia acontecer. E há 2000 anos e pouco atrás, aquele que era a palavra, o verbo se fez carne. E ele veio para cumprir um decreto que Deus tinha estabelecido, que ele ia esmagar a cabeça da serpente. Ei, mas esse Jesus, ele já completou a obra de derrotar o diabo, mas ele está preparando um lugar para nós. Ele disse: eu vou preparar morada para vocês, mas eu vou deixar o meu Espírito Santo, porque tem uma segunda vinda. Então tem muita gente que está pensando no caos. Eu estou pensando na segunda vinda. Eu estou pensando na restauração de todas as coisas. Eu estou pensando num reinado justo. Marcos 1 e 2, eu vou ler alguns versículos para você ver que quando Deus fala, acabou, está feito. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento de pecados, para perdão de pecados. Quando Jesus ouviu, vai até aqui. Aqui foi uma palavra que foi liberada por Isaías, falando a respeito de João Batista. Em determinado momento, Isaías libera uma palavra, e quando Deus libera uma palavra, a palavra dele não volta vazia, não volta atrás. Então Deus falou que ia se levantar um profeta, que seria a voz que clama no deserto, que ia preparar o caminho para que Jesus pudesse chegar. E aí nós vemos aqui Marcos escrevendo o quê? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai começar a relatar as coisas que Jesus fez, o Filho de Deus. E aí ele diz o quê? Conforme está escrito no profeta Isaías. Então João Batista, ele nasce debaixo de uma palavra de Deus. João Batista, a Bíblia diz que quando Isabel e Maria se encontraram, que no ventre os bebês se mexiam dos primos. Só que durante muito tempo João Batista se retira para o deserto, porque ele tinha uma palavra, e por causa dessa palavra ele tinha que não seguir os planos dele, mas ir para o propósito, e para isso passar por um processo de deserto. Quem está comigo aí? Então nós precisamos aprender a nos submeter aos processos da vida, porque são os processos da vida que vão forjar o nosso caráter, são os processos da vida que vão nos ensinar a valorizar cada real que temos, a nossa família, os nossos filhos. São os processos que nós passamos quando estamos com uma palavra de Deus e nos submetemos, porque a própria Bíblia diz que o próprio Jesus, ele aprendeu porque ele se submeteu, ele aprendeu por aquilo que sofreu.
Vamos ler mais um texto, Mateus 4, 12 e 13. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, e ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Para quê? Para cumprir o que se foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Ah, não, eu achei que tinha alguém crente aqui nessa igreja, cara. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra e da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, porque é chegado e está próximo o reino dos céus. Querido, sabe o que aconteceu nesse momento? A mesma palavra que do céu, quando estava caos no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, a mesma palavra, aquele mesmo Deus que liberou a palavra dizendo haja luz, agora esse que é a luz, que é Jesus, Ele mesmo se manifesta. Não. Espírito vem, me ajuda, Espírito. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Por quê? Porque uma palavra foi dita pelo profeta. Eu quero dizer uma coisa: aqui na Bíblia existem várias palavras, vários decretos que foram liberados a respeito de homens e mulheres que caminharam com Deus, mas a minha Bíblia diz que Deus é um Deus de geração em geração. Então Ele tem uma palavra para você também, e essa palavra vai se estabelecer. Isso aqui não é um gibi, não é um almanaque, é uma realidade. O verbo se fez carne, essa palavra se fez carne, Ele habitou. E por isso então, agora que nós estamos lendo Mateus dizendo: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, os que viviam na terra na sombra da morte raiou uma luz. E aí eu me lembro daqueles anos em que eu estava andando no meio daquela favela, no meio daquele lugar, no meio do tráfico, fumando crack todos os dias, no vale da sombra e da morte, um tiro na cabeça, queima-roupa. Mas quando a palavra é liberada, aqueles que estão nas trevas, uau, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Ei, eu vou dizer uma coisa para você: não importa se tem alguém viciado lá na tua família, não importa se algumas coisas não estão alinhadas lá, porque essa luz vai brilhar, e quando essa luz vem, ela dissipa todas as trevas. Quando essa luz vem, ela levanta o caído, ela fortalece o fraco. Eu quero viver. Ai, meu Deus do céu, que vontade de mandar você arrancar essa máscara. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E o que você vai fazer, Fabiana? Eu vou viver um tempo de alegria. Uau, eu vou pregar o evangelho, eu vou ganhar almas, eu vou batizar pessoas, eu vou fazer casamentos. Ei, essa é a palavra que está sobre a minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a palavra que está sobre a minha vida. Ei, te farei próspero, multiplicarei a tua descendência. Essa é a palavra que está sobre a minha vida. Eu quero dizer, esses dias são dias de cumprimento. Esses dias são dias onde essas palavras vão saltar aqui dessa Bíblia, vão entrar dentro do coração e vão dizer assim, como aquele dia aquele pastor liberou uma palavra: receba agora, meu filho, se levanta. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito.
quero falar de mais um homem. Eu quero viver. Gênesis 31. Eu quero ver se nós conseguimos entrar aqui hoje, para a semana que vem nós falarmos sobre a importância da paternidade no propósito de Deus. Gênesis 31 fala sobre um homem. Nós falamos semana passada sobre Paulo. O nome dele é Jacó. Enganador, usurpador. Mas aquele que tinha um nome de enganador e usurpador tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. A palavra de Deus para a vida dele é que ele seria o Israel de Deus. Depois você lê na sua casa Gênesis 31, ali fala de um momento difícil na vida de Jacó, porque ele já tinha saído há muitos anos da casa dos seus pais. Ele estava com seu sogro, porque ele enganou Esaú, enganou seu pai, e por causa disso, então a sua mãe destina ele para uma fuga. Por isso que eu quero dizer uma coisa aqui. Meu Deus, será que eu falo? Não, a paternidade é só semana que vem. Ei, uma mãe pode prover e pode suprir, mas para direcionar e dar destino tem que ser um pai. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Bíblia. A mãe dele bota ele em fuga, dá um destino, vai lá para a casa do Labão, seu tio. E nesse lugar ele trabalhou durante 20 anos. Eu nunca vi uma mulher tão cara na minha vida. 14 anos de trabalho, já pensou 14 anos de trabalho só para ter a mulher? E depois mais 6 anos para construir os seus patrimônios. Mas esse momento da vida de Jacó, ele está em um momento onde ele vai ter que tomar uma decisão. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida dele. E ele compreende que se ele permanecer daquela forma, ele não vai conseguir cumprir o propósito. Ele tinha algumas coisas para trás na vida dele que precisavam ser resolvidas com Esaú e com a sua casa. Então no capítulo 31 nós vamos falar de alguns detalhes importantes. Versículo 3. O Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Olha o que Deus fala para ele. Você lembra que em Gênesis 12, Deus falou para Abraão o quê? Sai da tua terra e da tua parentela. Agora nós estamos lendo Gênesis 31, lá no neto, Deus está falando, volta. Olha, já vamos para a paternidade de novo. Por que Deus mandou Abraão sair e mandou Jacó voltar? É por causa do pai. Semana que vem nós vamos falar sobre isso aí. Mas sabe o que eu entendo? Quando Deus manda, olha o que Deus fala para ele: volta para a casa dos seus pais, que eu serei com você. Porque Deus sabia os temores, aquilo que estava dentro de Jacó, Deus sabia. Então Deus dá uma palavra de encorajamento para ele, mas ao mesmo tempo Deus dá uma palavra para ele que ele precisa tomar uma decisão. E sabe o que eu entendo, queridos? Que se nós queremos viver o propósito de Deus, o lugar que nós estamos importa. Essa é a primeira coisa que eu quero falar hoje. O lugar que nós estamos importa. Tem pessoas que têm grandes promessas de Deus,
mas anda em lugar que não deve, com pessoas que não deve, e perde. Tem coisas que nós só aprendemos depois que somos pais. Bem que o meu pai dizia, bem que a minha mãe falava para não andar com aquela tralha, e eu brigava com a mãe. Não, meu amigo, melhor amigo. Quantos aqui tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Quantos aqui creem que Deus vai realizar aquilo que Ele falou? Agora eu quero perguntar, com quem você anda? Jacó, eu tenho um propósito na sua vida. Jacó, eu tenho coisa grande com você. Mas sai daí desse lugar de engano. Sai desse lugar de mentira. Sai desse lugar de fuga. E volta para o lugar que você não deveria ter saído, que é a casa do teu pai. Que eu vou ser com você. É por isso que nesses dias vai ser, ó queridos, além de uma grande colheita de almas que nós vamos ter, esse tempo nunca existirá um tempo que vai voltar tantas pessoas para a casa do pai. Tem muita gente que está lá fora, está fugindo do propósito, está triste com alguma coisa que aconteceu. Se você estiver me assistindo agora, é com você mesmo que estou falando. Ah, porque aquele irmão, porque aquele pastor, porque nada, querido, você fugiu, mas Deus está dizendo, volta para a casa do teu pai. O propósito é na casa do pai, não tem como estabelecer o propósito fora. Ah não, mas agora, não, eu vou rasgar hoje. Gustavo, esposa, por favor, não considera, tá? Meus convidados. Eu vou rasgar aqui, irmãos. Ô pastor Neemias, depois me ajuda aí. A Grace, cadê? Tá. Depois me ajuda aí. Depois me ajudem aí, me corrijam, me ajudem depois aí. Teve uma pessoa. O lugar importa, tá, queridos? Para Deus o lugar importa. Teve uma pessoa que falou para mim assim, ó, amigo meu, pastor, tem pessoas que ainda estão com medo de voltar para a igreja. Falei, irmão, não tem pessoas que estão com medo de voltar para a igreja, tem pessoas que estão desviadas. Não tem medo de ir no mercado, pô, não tem medo de trabalhar, não tem medo de nada, não, está desviado. Mas que benção, a nossa igreja agora tem culto online. O culto online é para quem não é da igreja. Não, agora nós temos o culto online. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Nada. Agora nós temos um culto online. Eu vou ficar em casa hoje, vamos assistir. Vai assistir a família aí pelo ralo? Eu estou trabalhando. Amém. Ai meu Deus, estraguei tudo. Jesus me ajuda. Querido, o YouTube é para você se inscrever, pelo amor de Deus, é para você compartilhar, é para você mandar para alguém que nunca ouviu a palavra, para alguém que está nas trevas ainda. Você tem que estar na presença de Deus, se enchendo da glória de Deus, indo por propósito de Deus. Vai para casa, agora tem culto online. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. O lugar importa. O meu lugar é na presença de Deus. O meu lugar não é caminhando com murmurador. O meu lugar não é caminhando com pessoa desanimada, com pessoa que só fala mal dos outros, com pessoa que não tem uma palavra. Ei! Deus tem tanta coisa para a tua vida, mas para quem você empresta teus ouvidos? Com quem você faz aliança? Com quem você anda? Quem você escuta? Quanta gente perdendo o casamento, quanta gente perdendo finanças, quanta gente perdendo tudo, e acha que está bem. Vai ver que bem que você está. Não, agora
estou até mais próspero agora que eu não estou na igreja. Meu pai, o diabo deu para ele a vida toda. Pensa num homem que tinha dinheiro a dar com pau. No final da vida dele, eu e minha esposa que cuidamos, minha mãe. Por quê? Porque o dinheirão todo acabou. Porque o mesmo Satanás que deu as riquezas também, crônico renal, sem cura, se esvaindo a saúde. Cuidado. O lugar importa, queridos. Se você troca de companhia, você troca de pensamento. Não tem como eu ter uma aliança com a minha mulher e morar em outra casa. Ah não, fui fazer uma visitinha lá. Se casa com alguém, pô. Não fica namorando. Seja fiel. Não sei. Não mirei em ninguém. Se acertou, o problema é seu. Deus está falando com você. Vocês estão entendendo, queridos? O lugar importa. Tem pessoas que querem estabelecer o propósito de Deus, mas elas não ficam 2 meses numa empresa. Não fica 3 meses em uma igreja. Graças a Deus que acabou aquela folia do seguro-desemprego com 6 meses. Porque tinha gente que parecia uma desgraça. Ficava 6 meses no trabalho, seguro-desemprego. 6 meses no outro trabalho, seguro-desemprego. 6 meses no outro trabalho. Não, queridos, tem que criar raízes. Tem que criar raízes, o lugar importa. Jacó tinha uma promessa linda, mas ele estava no lugar errado. Olha para quem está do seu lado, diga assim: o seu lugar é na casa do Pai. É na presença de Deus, é junto com os seus irmãos, é nesse lugar que Deus ordena a bênção. Então por isso que hoje nós estamos aqui só nessa vibe. Ó, pastor, é pecado falar assim? Sério? Eu achei que pecado era adulterar, mentir, roubar, trair a esposa, falar mentira. Pastor, você é muito empolgado. Irmãos, tem gente que é empolgado com futebol, outros são empolgados com carro, outros são empolgados com dinheiro. Ei, eu já joguei futebol, eu já tive dinheiro, eu já tive arma, eu já tive droga, eu já tive mulher. Ei, essas coisas aí, ó, não me saciou não. Tem gente que é empolgada com futebol, eu sou empolgado com Jesus. Não dá, fazer o quê? Pastor, o que eu faço para mudar isso? Só se eu morrer, mas eu não tenho como morrer. Quem está no propósito não morre, termina. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Jesus pode me levar, que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. Quem está comigo aqui? Eu quero declarar que nos próximos dias o propósito de Deus vai se abrir na sua vida com uma lucidez. Você vai ouvir a voz de Deus como nunca antes. Eu quero declarar que Deus vai conectar você a pessoas que vão ser fundamentais naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Eu quero declarar que essa treva, essa desordem, esse problema que está na sua vida, eu quero declarar a luz de Deus brilhando. Eu quero declarar a graça de Deus vindo sobre você nesses dias, para que você possa experimentar toda a graça de Deus. Ó a rasteira. Vamos terminar, cadê? Aí, vocês entenderam. O lugar onde você está é fundamental para cumprir o propósito. Jacó estava no lugar errado. Ele estava sendo enganado pelo sogro. O versículo 6 e 7 vai dizer que durante esses anos todos, 20 anos, o salário dele foi mudado por 10 vezes. Estava sendo enganado o tempo inteiro. Queridos, quando nós estamos no lugar errado, pode parecer que as coisas estão dando certo, mas na verdade nós estamos debaixo de engano. Último ponto de hoje.
Quando Deus estabelece o propósito sobre a sua vida, o favor dele se manifesta. Quando Deus nos chama, Ele demonstra o seu favor. O favor de Deus na vida de Jacó é notório. Mesmo estando fora do propósito, mesmo quando ele estava lá, ele estava prosperando. Sabe o que é isso? Graça. Mas estar indo bem não é sinal de que está no propósito. Muitas vezes tem pessoas que começam alguma coisa e, pô, isso aqui está dando certo. Mas dar certo não basta, tem que saber se Deus está aprovando aquilo. Tem que saber se aquilo é que Deus tem para mim e para minha casa. Espírito vem. Semana que vem nós vamos continuar. Temos mais uma mensagem semana que vem para encerrar. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje, para que você possa viver a vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Aquilo que Deus tem para nós nesses dias é algo muito grande. Eu estou com expectativa. Mas nós precisamos entender que o lugar que nós estamos importa, aonde andamos importa. Precisamos ter convicção do chamado de Deus e andar segundo essa convicção e não pela vista, não pela circunstância. E dessa forma nós vamos experimentar toda a boa dádiva de Deus, aquilo que Ele tem para nós nesse tempo. Amém, queridos? Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, eu vou orar por você. Feche os seus olhos por um instante. Se existe alguma coisa na sua vida que está desalinhada, que está em escuridão, pode ser um problema de saúde, um problema financeiro, não sei, um problema no seu casamento, relacionamento com os filhos. Eu quero que você feche os seus olhos agora e que você coloque o seu coração diante de Deus. A luz de Deus quer brilhar na sua vida. A luz de Deus quer brilhar na sua vida. O Espírito Santo tem algo para você.